Circle of Inevitability, capítulo 1011. Reentrando no sonho. Ninguém conseguiu responder à pergunta da Madame Mágica, pois envolvia assuntos de um nível muito alto e não tinham informações básicas suficientes. Lumian usou isso como base para seus pensamentos e disse contemplativamente: se o significado simbólico de serem colegas de quarto e se mudarem for realmente esse, podemos presumir que um dos dois, Peng Deng, Grisha e Ni Zhen, é aquele atualmente adorado pela Ordem Aurora? Se ele entrou na Cidade dos Sonhos. Isso acontecia porque aquele atualmente adorado pela Ordem Aurora já era o resultado da fusão da consciência do visionário e do verdadeiro Criador, e ele parecia querer se fundir com ainda mais. Podemos presumir isso preliminarmente, mas ele pode usar aleatoriamente uma das três formas de Peng Deng, Grisha e Ni Zhen, confirmou a Madame Justiça o palpite de Lumian. Lumian refletiu em voz alta: a primeira vez que observamos Peng Deng, o carro quebrou e, por acaso, encontramos uma pessoa da Igreja do Vapor ali perto, que rapidamente nos ajudou a consertá-lo. Também aproveitamos a oportunidade para estabelecer uma conexão com ele. Será que foi uma coincidência fabricada por Peng Deng? Ele queria que recebêssemos ajuda daquele indivíduo da Igreja do Vapor? Lumian não mencionou este ano diretamente. Não havia problema em dizer isso na Cidade dos Sonhos, afinal, agora eram amigos do Wichet. Mas, no mundo real, mesmo um nome divino incompleto poderia trazer consequências aterrorizantes. Deveria ser, Madame Justiça ponderou por alguns segundos. Nesse ponto, Jenna, que tinha uma noção aproximada da situação, levantou uma questão. O Deus Todo-Poderoso providenciou para que Franca e eu entrássemos repentinamente na área subterrânea do Hospital Mushu para que pudéssemos obter informações importantes, descobrir detalhes importantes anteriormente ignorados e, assim, interpretar os símbolos restantes, encontrando a direção correta para enfraquecer o digno celestial e despertar o Senhor Tolo. Franca está se tornando uma demônia do desespero e digerindo rapidamente metade da poção como um pagamento adiantado? Mas isso contradiz os motivos daquele atualmente adorado pela Ordem Aurora. Especulamos anteriormente que ele preferiria manter uma situação equilibrada até atingir seus objetivos no mundo real, só então permitindo que o Senhor Tolo acordasse, para evitar que o Senhor Tolo interferisse em seus planos. Em um breve silêncio, Lumian se virou para Anthony. Conte-nos em detalhes como você foi expulso do sonho. Anthony relembrou e disse: depois que Peng Deng insinuou que também era amigo de infância de outras pessoas, não nos aprofundamos nesse aspecto. Simplesmente conversamos sobre a reforma, combinamos de marcar um horário para ver a casa pessoalmente, assinar o contrato, e depois saímos da cafeteria separadamente. Assim que saí da vista de Peng Deng, senti como se estivesse sendo expulso do sonho e rapidamente me transformando em uma marionete. Eu me acalmei, eliminando o medo, mas ainda não conseguia me livrar daquele estado. Só me restava parar de resistir e abandonar o sonho. Os olhos da Madame Justiça se moveram levemente quando ela disse: em outras palavras, Peng Deng está sendo observado de perto pelo subconsciente do sonho. Se ele for realmente uma das formas de sonho correspondentes ao Deus Todo-Poderoso, ele de fato seria tratado dessa maneira. Só ele é digno de tal tratamento pelo subconsciente do sonho. Então, Peng Deng não se encontra com Zhou Mingrui à noite, nem faz qualquer outra tentativa. Sob um monitoramento tão rigoroso, ele simplesmente não consegue. Há também uma explicação razoável para o aluguel do espelho mágico. Suspeita-se que o nascimento desse espelho mágico esteja relacionado ao Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma, agora há motivos suficientes para que a loja de provisões do sonho estelar estivesse disposta a alugar o espelho para ele. Madame Justiça olhou para Anthony.
Na primeira vez que você contatou Peng Deng, você teve alucinações devido ao medo e abandonou o sonho. Isso pode ter sido intencionalmente feito por Peng Deng. O propósito dele era lembrá-lo de ter cuidado ao interagir com ele, de ser tão cauteloso quanto ao interagir com Zhou Mingrui. Tendo inferido isso, Madame Justiça assentiu levemente. Desta vez, ele insinuou ativamente que também é amigo de infância do digno celestial, o que parece incomum. A Madame Mágica e a Madame Justiça trocaram olhares antes de dizerem. Combinando isso com os eventos na área subterrânea do Hospital Mushu, podemos presumir que aquele atualmente adorado pela Ordem Aurora espera que o Senhor Tolo ganhe vantagem em breve e gradualmente acorde com a nossa ajuda. Também pode ser a tendência da marca espiritual do Deus Todo-Poderoso, que aquele adorado pela Ordem Aurora não consegue suprimir. Madame Justiça ofereceu uma possibilidade. Lumian pensou por um momento e deu um leve sorriso. Outra possibilidade é que aquele adorado pela Ordem Aurora previu uma grande mudança na Cidade dos Sonhos, uma mudança favorável aos dignos celestial, então ele providenciou que Franca entrasse na área subterrânea do Hospital Mushu com antecedência, para entrar em contato com aquele trauma psicológico, como uma proteção. Também é possível que alguns problemas tenham surgido no mundo real, como os perigos ocultos deixados pelo último incidente do vórtice, forçando aquele adorado pela Ordem Aurora a iniciar o plano para enfraquecer o digno celestial e despertar o Senhor Tolo antes do previsto. Haha, o céu está prestes a cair, precisando urgentemente de pessoas altas para sustentá-lo. Perigos ocultos. A Madame Mágica parecia ter adivinhado alguma coisa. Ela disse a Lumian, independentemente de qual seja a possibilidade, as coisas parecem ter se tornado urgentes. A partir da informação-chave de que o Senhor Tolo é um transmigrador, podemos deduzir os problemas com Peng Deng, Zhang Yujia e outros, e a natureza especial da identidade de German Sparrow. Os primeiros parecem atualmente aliados, enquanto para os outros, o ponto de ruptura temporário é apenas Anxiautian. A Madame Mágica olhou para a Madame Justiça e a Madame Julgamento e disse com os dentes cerrados: nós permitimos que vocês usem o cogumelo de Li Keji para tratar Anxiautian. Lumian respondeu secamente: ok. Jena assentiu e então fez uma nova pergunta. Mas a voz que Lu Shan ouviu em seu sonho era a do celestial digno do céu e da terra, e o poder que nos teletransportou para a área subterrânea do Hospital Mushu não parece ser Celi. Lumian riu baixinho. Já adivinhei quem fez isso. Quem? Jena ficou bastante surpresa. Ele já tinha adivinhado? Lumian riu e disse: Senhor Huang Tao. Ele imediatamente acrescentou: mais precisamente, Imperador Roseli Espelhado. Madame Justiça e as outras portadoras de cartas dos arcanos maiores assentiram levemente. Lumian continuou explicando a Jena. O Imperador Roseli Espelhado tem uma relação de cooperação com Zaratustra, então, após entrar na Cidade dos Sonhos, tentou assumir a identidade do Senhor Huang. Ao mesmo tempo, Zaratustra sempre suspeitou que algo estava errado com Lu Shan e secretamente lembrou Zhou Mingrui, enquanto o Imperador Roseli Espelhado é um anjo do caminho espreitador de mistérios. Essa informação foi fornecida pelos portadores do cartão Arcanos Maiores após descobrirem que a Roseli Espelhada estava corroendo e influenciando o Senhor Huang. Com base nisso, podemos fazer uma especulação. Zaratustra deveria ter pedido ajuda a Roseli Espelhada, que pode controlar informações e influenciar pinturas, para confirmar se havia algo errado com Lu Shan. A Roseli Espelhada reorganizou as informações daquele papagaio colorido, controlou-o e o fez monitorar Lu Shan, mas não repassou a informação obtida a Zaratustra. Isso ocorre porque a Roseli Espelhada está cooperando secretamente com aquele adorado pela Ordem Aurora, assim como no último incidente do vórtice,
Lumian olhou para Gena e resumiu. Lu Shan foi estimulada, desenvolveu um trauma psicológico, que foi descoberto por aquele papagaio colorido, que informou a Roseli espelhada. Então, a Roseli espelhada, usando a confiança das forças do digno celestial, secretamente, pressionou, um pouco, fazendo com que Lu Shan levasse você e o verdadeiro alvo, Franca, para a área subterrânea do Hospital Mushu no sonho. Gena de repente entendeu. Isso faz sentido agora. Ao lado deles, Anthony, antes de ir sondar Peng Deng, havia aprendido com Lumian o ponto-chave de que o Senhor Tolo era um transmigrador e o que exatamente aconteceu na noite anterior. Então não havia mais barreira de comunicação. Ele entendeu as conversas anteriores com relativa facilidade e não fez nenhuma pergunta. A Madame Justiça olhou para eles e disse com um sorriso: agora que discutimos os assuntos importantes, darei a vocês um relato geral das experiências do Senhor Tolo, começando com Klein Moretti. Os eventos relevantes já haviam sido mencionados no documento anterior, mas não com detalhes suficientes. Desta vez, Madame Justiça falou como se tivesse visto e ouvido pessoalmente, partindo das anotações da família Antigonos e continuando até o final da história de Tingen. Após um momento de silêncio, Lumian perguntou lentamente: o Capitão Dan e Klein Moretti morreram daquele jeito na companhia de segurança Espinho Negro, para impedir a descida da prole do verdadeiro Criador? Sim, disse a Madame Mágica com um sorriso autodepreciativo. Agora entendo por que Klein Moretti pôde ser ressuscitado. As múltiplas ressurreições de Loki foram um bom exemplo. Lumian ficou em silêncio. Gena disse com alguma emoção: não é de se admirar que o oficial Deng também seja uma pessoa que mantém a ordem na Cidade dos Sonhos. Depois de expressar seus sentimentos, ela perguntou curiosamente: os eventos finais são tão detalhados, eles foram narrados por um sobrevivente na época? Sim, Madame Justiça assentiu. Gena teve um lampejo de inspiração. Senhor Estrela? O portador da Carta dos Arcanos Maiores, o Senhor Estrela, era de fato um falcão noturno da Igreja da Noite Eterna. Madame Justiça sorriu levemente, mas não deu uma resposta clara. A Madame Mágica mudou de assunto. A Rosane do mundo real também disse que, por mais que odeie que outros se tornem Beyonders, ela admira os falcões noturnos. Gena fez um som de concordância e disse com alguma emoção: não é de se admirar que Lu Shan, na Cidade dos Sonhos, sempre quis se tornar uma guardiã qualificada. Após um breve silêncio, Madame Justiça e Madame Mágica se revezaram falando sobre as diferentes identidades do Senhor Tolo, como Sherlock Moriarty e German Sparrow. Elas não ousaram entrar em muitos detalhes, escolhendo apenas os pontos principais para narrar, temendo que isso atrasasse os acontecimentos na Cidade dos Sonhos. Por fim, Lumian se levantou e disse às Cartas dos Arcanos Maiores e seus companheiros: retornarei primeiro à Cidade dos Sonhos. A Madame Justiça também se levantou e assentiu levemente: notificaremos as outras Cartas dos Arcanos Maiores para que estejam preparadas para ajudar a qualquer momento. Lumian assentiu, voltou para o segundo andar, entrou em seu quarto e deitou-se na cama. Ele olhou para o teto, sem conseguir dormir tão rápido. Sua mente fervilhava de lembranças sobre o Senhor Tolo, com todas aquelas coisas que as portadoras de cartas dos arcanos maiores haviam enfatizado em sua narrativa. Depois de um bom tempo, Lumian finalmente adormeceu. Nota: 1. Não esqueçam que essa versão dele tem o gênero feminino. Ponto.